Paz do Senhor, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por essa noite. Eu queria que você abrisse sua Bíblia nos Salmos, no livro de Salmos, um salmo bem conhecido, capítulo 42. Salmos de número 42. Nós vamos ler todo o salmo, então nós vamos ler bem rapidinho para ganhar tempo. Salmos 42, todos acharam? Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me portanto de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das suas catatumbas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque hei eu de andar lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Amém? Esse salmo, irmãos, muito conhecido, na verdade, o Salmo 42 e o Salmo 43, na verdade, na literatura hebraica é um salmo só, mas eles foram divididos para melhor utilização do louvor ali no templo. E ele é um salmo de um lamento pessoal. O título diz que é um salmo dos filhos de Corá, ou dos filhos de Coré. E esse salmo foi escrito quando o rei Jeroboão, o rei pecaminoso, havia impedido os levitas, esses filhos de Corá, eram levitas, músicos de Israel, e eles foram impedidos de ministrarem no templo do Senhor. E em lugar disso, o rei Jeroboão trouxe ídolos e sacrificou ídolos no templo. E quando o salmista escreveu esse salmo, ele se sentia vazio, seco da presença de Deus. Era algo terrível que acontecia dentro do coração daquele salmista. A solidão é um traço marcante na vida desse salmista. Ele se sentia humilhado, solitário. No versículo 4 a gente vê essa solidão muito profunda no coração do salmista, porque ele era um líder de louvor e ele começa a se lembrar do tempo em que ele ministrava louvor no templo do Senhor, no tempo que ele conduzia as pessoas para louvar a Deus. E isso estava abatendo sobremodo esse salmista. E aqui nesse salmo nós vemos o retrato de um tempo de muita angústia no coração desse salmista. E durante o salmo a gente vê que em alguns momentos esse salmista tenta se animar, ele tenta trazer palavras de esperança, e em outro momento a gente vê que ele já decai de novo
e ele lamenta de novo, e é um estado realmente de angústia profunda que ele está passando. Por isso acontece essa oscilação de ânimo nesse salmista. E aqui, irmãos, durante esse salmo a gente pode perceber 3 perguntas que perturbam a mente e o coração desse salmista. Se você observou durante a leitura, essas 3 perguntas estão inquietando esse salmista. Perguntas que todos nós sofremos durante períodos de angústias, de aflições, de provações. E as 3 perguntas são: quando, onde e por quê? A primeira pergunta que o salmista faz, o quando, está no versículo 2, que ele diz assim: quando, de novo, eu entrarei no santuário? E essa pergunta, ela demonstra uma dor prolongada no coração do salmista. Ele está ansioso, inquieto, e talvez você também tenha feito essa pergunta essa semana, diante das suas angústias, diante das suas aflições: quando, Senhor? Quando essa situação vai acabar? Quando eu vou me sentir melhor? Quando eu vou ver o meu desejo cumprido? Quando nós abrimos um pouco antes no Salmo número 13, eu queria que você abrisse aí, Salmos de número 13, é uma pergunta muito comum no livro de Salmos. Salmos capítulo 13, a partir do versículo 1, o salmista Davi vai dizer assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Então, essa pergunta é: quando? Até quando, Senhor, eu vou passar por isso? É uma pergunta que está inquietando esse salmista aqui. Você vai vê-lo falar isso algumas vezes. E de fato, irmãos, a Bíblia diz no livro de Provérbios que a esperança demorada enfraquece o coração. Essa pergunta, quando, ela vem nos dizer que realmente essa aflição, essa angústia do salmista já tinha um tempo prolongado. Mas a segunda pergunta que ele faz está no versículo 3, no final do versículo, quando ele diz que as lágrimas dele continuamente perguntam a ele: onde está o teu Deus? E aqui a segunda pergunta de quem está aflito, de quem está angustiado: onde Deus está no meio das minhas aflições? É uma pergunta insistente, inquietante, não só para esse salmista, mas para todos nós quando estamos vivendo tempos de aflição. Onde Deus está? E o conflito interno terrível e a opressão que o inimigo trazia sobre esse salmista. E muitas vezes, irmãos, não são pessoas, como a gente vê em vários salmos, os salmistas relatarem que os seus inimigos diziam: onde está o seu Deus? Às vezes, para nós, não vão ser pessoas físicas que vão nos interrogar nas nossas aflições, onde Deus está na sua vida, mas o seu conflito interno, o conflito da sua alma, que quando você está em angústia profunda, te pergunta: onde Deus está? Por que isso tudo? E aí no versículo 7 do Salmo 42, esse salmista está tão aflito, tão angustiado, que ele tenta traduzir o que está, esse reboliço de angústia que está dentro do coração dele, ele tenta traduzir como uma enxurrada, uma tromba d'água que veio sobre ele. E foram as mesmas palavras que Jonas usou, né? Todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Foi a mesma expressão que Jonas usou quando ele estava em aflição no ventre do peixe. E ali o salmista pergunta: onde está
está Deus? Onde está o Senhor? E muitas vezes, irmãos, as nossas lutas, as nossas batalhas nos perguntam dia após dia: onde está Deus? Onde está o seu Deus? No caso de Davi, em certa época, ali quando Golias, a Bíblia diz que Golias afrontava o povo de Deus durante 40 dias com essa pergunta e desafiava o povo de Deus. Nabucodonosor também usou essa expressão e disse para Sadraque, Mesaque e Abednego: eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês da minha mão. Mas para nós, irmãos, muitas vezes não vão ser pessoas, mas vai ser o diabo nos cirandando através de dúvidas, através das situações, das circunstâncias angustiantes e difíceis, e perguntando: onde está o teu Deus? No caso de Gideão, a gente vê que ali no livro de Juízes, Gideão disse, quando o anjo aparece para ele e manda ele batalhar, Gideão disse: Senhor, mas se o Senhor é conosco, por que todas essas coisas vêm nos acontecendo? Então é uma pergunta muito comum enquanto nós estamos passando aflições. Maria e Marta também falaram para Jesus quando Lázaro morreu: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, elas quiseram dizer: Senhor, onde o Senhor estava quando tudo isso nos aconteceu? Então, nós vemos que é uma pergunta que nos oprime durante as aflições. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, durante os nossos períodos de angústia, do que está escrito em Isaías capítulo 49. Eu queria que toda a igreja lesse Isaías 49, no versículo 15 e 16. Isaías 49, 15 e 16. Vamos lá? Todos acharam? Pode uma mãe esquecer-se tanto do filho de menino, que não compadeça dele do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que na minha palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus medos estão continuamente perante mim. Então, diante das nossas angústias, irmãos, quando o nosso coração ou quando o inimigo nos oprimir, disser: onde está Deus? Deus te esqueceu, Deus te abandonou. Nós precisamos lembrar da promessa do Senhor, que ainda que uma mãe que amamenta se esquecesse do seu filho, o Senhor não se esqueceria de nós. E a terceira pergunta que inquieta o coração desse salmista é justamente por quê? No versículo 9 do Salmo 42, ele diz: Senhor, por quê? Porque eu ando lamentando dia após dia sobre a opressão do inimigo. E nós também fazemos essa pergunta, irmãos: por que, Senhor? Por que está acontecendo isso comigo? Por que só eu? Por que tem que ser eu a pessoa escolhida para passar por isso? E nós vamos ver, irmãos, durante toda a Bíblia, essa pergunta sendo feita: por quê? Por que eu preciso passar por isso? Por que isso aconteceu comigo? E nós vemos que muitas vezes o Senhor não traz a resposta por quê. É por isso, por isso, por isso. Algumas vezes o Senhor nos fala, outras vezes Ele nos livra da aflição, mas sem responder necessariamente esse porquê. E aí no versículo 5, irmãos, e no versículo 11 desse salmo, nós vemos, além dessas três perguntas que inquietam o salmista, nós vemos que o salmista ele entra em um outro conflito, que é justamente essa música que foi cantada aqui hoje, que fala da inquietação da alma. E ele fala: minha alma, por que você está abatida? Por que você está assim? E nesses refrões aqui, irmãos, ele repete isso no versículo 5, no versículo 11, no Salmo 43, também o salmista vai fazer a mesma pergunta,
Por que você está abatida, minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? E aí nessa pergunta, irmãos, nós vemos que o salmista ele entra em uma outra crise, aquela crise da culpa. Mas eu sou crente, eu conheço a Deus, eu vivo na casa do Senhor tantos anos, eu não deveria sentir essas coisas, eu não deveria sentir essa angústia tão profunda. Por que eu desconfio das promessas do Senhor? Porque eu estou sentindo essas coisas, eu deveria confiar, eu deveria estar firme no momento da aflição. E é isso que o salmista conversa com a sua alma. Ele começa a entrar nesse conflito também. Minha alma, por que você está abatida? Você conhece a Deus, você conhece as promessas de Deus, por que você tem que ficar abatida? E aí começa aquele conflito da culpa, aquele conflito de quem conhece o Senhor, mas em determinados momentos sua alma recusa ser consolada. E é justamente por isso, irmãos, que esse salmista começa o salmo falando sobre a corça. E ele compara a sua situação à situação da corça. Porque nós fomos estudar e pesquisar por que o salmista se compararia em um tempo de tanta angústia e de aflição. Por que o salmista compararia a sua situação à corça? Irmãos, é muito interessante como a palavra de Deus ela se desenvolve. A corça é um animal que, quando ela está sendo excessivamente perseguida pelos seus predadores, a única esperança dela são as correntes das águas. Diz que a corça, quando ela está sendo perseguida e ela mergulha em águas profundas, ela se renova, ela ganha fôlego, ela ganha força para aliviar sua fadiga daquela perseguição que ela está sofrendo por algum outro predador. E aqui o salmista, ele chega a essa conclusão, que só existe uma coisa que pode melhorar a sua situação: as águas do trono de Deus. E de fato, irmãos, o Senhor sempre se colocou nas Escrituras como rios de águas vivas. Jesus falou isso em João 7,38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Lá em Ezequiel, no capítulo 47 de Ezequiel, é muito interessante a visão que Deus dá a Ezequiel, e a Bíblia diz que Deus mostrou a ele que do templo saía um rio, e aquele rio curava tudo por onde ele passava. E esse rio, irmãos, é justamente os rios de Deus. E se nós conseguirmos mergulhar nos rios de Deus, não é que os nossos problemas, que as nossas aflições vão acabar, mas como a corça, nós vamos ganhar novas forças enquanto nós mergulhamos nos rios de Deus. E é por isso que o salmista diz: como suspira a corça, como igual a corça eu estou, Senhor. Quando a corça está sendo perseguida, afligida, coagida, e ela acha aquele rio profundo onde ela mergulha, eu também preciso de ti. É assim que a minha alma está sedenta pela tua presença, porque na tua presença eu sei que eu vou encontrar alento, que eu vou encontrar respostas, que eu vou encontrar novas forças. Irmãos, enquanto eu meditava nessa palavra, o Senhor trouxe ao meu coração algumas atitudes destrutivas diante desses momentos de dores e de aflições que todos nós passamos. E a primeira atitude destrutiva que o Senhor trouxe ao meu coração enquanto Ele me dava essa palavra é uma atitude de comparação. É algo que acontece naturalmente quando nós estamos sendo afligidos, quando nós estamos vivendo um período de grandes angústias. Nós tentamos comparar as nossas vidas com a vida de outras pessoas. E aí a gente olha para nós e olha para outras pessoas
que a gente julga que é feliz, que não tem problemas. E aí a gente muitas vezes diz assim, gente, mas será que só sou eu? Será que só eu nasci para ser infeliz? Será que eu nasci para sofrer, que é o meu destino? E se a gente for lembrar, tem um salmista que viveu isso profundamente, essa questão das comparações. E esse salmista foi Asaf. No Salmo 73, eu queria que toda a igreja lesse o Salmo 73, a partir do versículo 3. Salmos capítulo 73, a partir do versículo 3 até o versículo 5. Vamos lá, eu queria bem forte toda a igreja. Todos acharam? Vamos lá? Pois... Aqui, irmãos, se você for ler o Salmo 73 todo, você vai ver que toda a crise de Asaf se constituía nisso aqui, na comparação. Ele começou a olhar com detalhes a vida dos ímpios, e aí ele vai descrevendo que nada falta aos ímpios, que eles não têm dores, que eles não têm trabalhos pesados. E aí ele vai descrevendo e a sua alma vai se angustiando com essas comparações. E no versículo 13 em diante, a Bíblia diz que Asaf falou que ele quase se desviou. Ele quase desistiu de andar com Deus. E ele chega a conclusões terríveis nesse conflito de comparações. E ele fala, debalde, eu tenho guardado a minha alma, eu tenho sido íntegro. E aí ele entra nessa crise, irmãos, porque ele tentou comparar a sua vida à vida dos ímpios, que ele achava muito fácil. E somente quando ele entra no santuário de Deus, onde tem as águas vivas do Senhor, é que essa visão dele muda, é que essa crise de comparação sossega na vida dele. Mas não foi só Asaf. No Novo Testamento, Pedro, no final do livro de João, aí nós vemos no capítulo 21 de João, nós vemos algo interessante, que Pedro também passou por essa fase, enciumado com o relacionamento de João com Jesus. João capítulo 21, se os irmãos derem conta de abrir aí rapidinho. João capítulo 21, nos versículos 18 e 19, Jesus fala com Pedro que ele iria passar por algumas aflições e fala a forma como Pedro iria morrer. E eram coisas duras que Jesus falou para Pedro. E aí logo no versículo 21, Pedro diz assim, no versículo 20, então Pedro, voltando-se, viu também que ia seguindo a Jesus, aquele discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e disse, Senhor, quem é o traidor? Versículo 21, vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importas? Quanto a ti, segue-me. Irmãos, aqui Pedro está praticamente na mesma situação de Asaf, tentando comparar a sua vida, aquilo que Jesus tinha falado para ele, nos versículos 18 e 19, Jesus falou sobre a vida de Pedro, como ia ser. E aí Pedro, quando vê João, ele diz, Senhor, quer dizer que eu vou ter uma vida difícil, eu vou morrer de uma forma trágica, mas e esse aí? Esse aí que está seguindo ao Senhor, o que vai acontecer com ele? E ali Pedro, em vez de se fixar na vida dele, naquilo que Jesus tinha falado para ele, ele estava tentando se comparar
com João, como iria ser a vida de João. E no versículo 22, Jesus diz: Pedro, você não tem nada a ver com a vida de João, você apenas me siga. Em outras palavras, foi isso que Jesus quis dizer para Pedro nessa ocasião. Irmãos, se existe uma coisa que nos destrói mais ainda durante as angústias e as aflições, é você tentar se comparar com outras pessoas. E eu queria te dizer nessa noite que a sua história não tem que ser igual a de outras pessoas para você vencer. A sua história é a sua história com Deus, e você deve se concentrar na sua história e não olhar e se comparar com a história de outros. A gente vê que Jacó, quando ele lutou com Deus por aquela bênção que ele queria, a Bíblia diz que ele lutou durante a noite inteira. Mas ali você não vê Jacó citar a vida de Esaú. Ele se concentrou na vida e na história dele com Deus. E muitas vezes, irmãos, tem pessoas que têm tudo para vencer e não vencem. E tem outras pessoas que aparentemente não têm possibilidade nenhuma na vida e elas vencem, porque a nossa história está nas mãos do Senhor. Então, quando você estiver no período de angústia, de aflição, de provação, não tente comparar a sua vida com outras pessoas. Davi, a Bíblia diz que Deus tirou Davi de detrás das ovelhas, o menor dos seus irmãos, sem chance nenhuma de ser rei. E Deus tirou ele de detrás das ovelhas e colocou para reinar. Já Nabucodonosor, aquele rei grande, imponente, orgulhoso, que tinha tudo para continuar no seu reinado, Deus tirou ele do trono e colocou para comer erva com os animais. Porque a Bíblia diz que Deus abate os exaltados e Ele levanta aqueles que se humilham. Os humilhados serão exaltados. Então, Deus está na nossa história, irmãos. E tem um versículo que eu medito muito nesse versículo, e se você tem hábito de marcar a sua Bíblia, como eu tenho, eu queria que você marcasse esse versículo na sua Bíblia. Ele está em Eclesiastes, aí depois de Provérbios, Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Esse versículo eu leio e releio ele sempre para a minha vida, e ele traz esperança, irmãos, para todos nós. Eclesiastes capítulo 9, versículo 11, diz assim: vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, o tempo e a oportunidade ocorrem para todos. Amém? Eu queria que você guardasse esse versículo no seu coração, e quando você estivesse angustiado, olhando a vida fácil de outras pessoas, que você lembrasse que Eclesiastes 9:11, ele transfere todas as coisas, ele mistura todas as coisas, e ele diz que o tempo e a oportunidade acontecem para todos os homens. Então existe esperança em Deus, irmãos, para a minha história e para a sua história. Amém? A segunda atitude destrutiva que Deus trouxe ao meu coração enquanto eu meditava nessa palavra, além das comparações, uma atitude muito destrutiva é fingir que está tudo bem. Uma vez eu li um artigo muito interessante, que dizia que o Brasil é o país do tudo bem. Por quê? Porque tudo bem para nós é apenas uma saudação. Em outras culturas, quando alguém pergunta, tudo bem? Você está bem? Existe de fato, de verdade, um interesse naquela pessoa de saber se você está bem. Mas na nossa cultura brasileira, esse tudo bem é apenas uma saudação. E nós
quando a maioria das pessoas se pergunta: oi, tudo bem? Você está bem? De fato, a maioria das pessoas não estão interessadas, com muitas exceções, mas não estão interessadas em saber se você está bem. É apenas uma saudação. E nós nos acostumamos a dizer: sim, está tudo bem. E quantas vezes nós dizemos para as pessoas: está tudo bem, e seu coração por dentro está sangrando, está ferido. E nós sabemos que nós estamos vivendo, irmãos, cada vez mais esse tempo. Mas Deus, Ele se interessa de fato e de verdade se nós estamos bem. E quando o Senhor pergunta para Caim e para Jonas, são duas pessoas que Deus faz a mesma pergunta: é razoável a sua ira? No momento de uma crise emocional de Caim e de Jonas, Deus se aproxima e pede a eles para se avaliarem. A sua ira, realmente, ela é razoável? Tem motivo de ser? E nós vemos, irmãos, que o Senhor, Ele sempre está disposto a nos ajudar, a nós vencermos as nossas crises existenciais, crises emocionais, angústias profundas. E o Senhor sempre vai em busca, porque Ele não nos censura em momentos de angústias. Ele nos procura, Ele tem iniciativa para nos oferecer socorro. Nós vemos no caso de Elias, irmãos. Elias foi um dos profetas que entrou em uma depressão, uma angústia tão profunda, que a Bíblia diz que ele entrou literalmente em uma caverna. E é por isso que hoje, às vezes a gente usa essa expressão, né? Essa semana eu estou na caverna, esses dias eu estou na caverna, fazendo alusão ao que aconteceu com Elias. E a Bíblia diz que quando Elias estava naquela crise profunda, que o Senhor vai lá, o anjo procura Elias por 3 vezes. E aí o Senhor alimenta Elias, o Senhor conversa com Elias. E Elias se abre e diz: por que ele está assim? E o Senhor dá uma palavra de ânimo e diz a ele: levante, ande. O Senhor cuida de Elias ali naquela crise, oferece alimento, oferece a sua presença, a sua palavra. Mas às vezes, irmãos, muitos de nós queremos esconder que nós não estamos bem. E isso é uma coisa do nosso tempo. Quantos escondem que estão bem, que não estão bem, e aparentam estarem bem, porque nós vivemos em uma sociedade de aparência. E a gente é instigado a todo momento: você tem que demonstrar que você está bem. É só a gente olhar para as redes sociais. Nós vemos nas redes sociais só alegrias, não é verdade? Só alegrias, todo mundo está bem nas redes sociais. E muitas vezes a gente vê famílias, né, que estão destruídas completamente, mas nas redes sociais nós estamos bem, nós somos felizes. Eu vejo pessoas que não se falam entre famílias, membros de famílias que não se falam, mas nas redes sociais aparecem abraçados, a pessoa, o cara. Irmãos, nós precisamos repensar a nossa vida, porque a palavra de Deus nos mostra homens, vários homens, que entraram em crises, em angústias profundas, e a palavra de Deus nunca fez questão de esconder as crises dos servos do Senhor. Inúmeras vezes nós vamos ver isso na Bíblia, é só você percorrer pela palavra do Senhor. Quantos servos do Senhor tiveram angústias tão profundas que quiseram morrer? Aconteceu com Moisés, aconteceu com Elias, como nós vemos, aconteceu com Jonas. Homens, servos de Deus, que sentiram tantas angústias, que chegaram à conclusão que queriam morrer. Não que eles cometeram suicídio, viu, irmãos? Misericórdia. Mas aquela angústia profunda eles sentiram quando não viam mais possibilidades e esperança na vida. Mas o Senhor se apareceu.
fortaleceu. E o Senhor renovou a esperança e eles continuaram a viver. João Batista, irmãos, depois de pregar para tantas pessoas, de apontar Jesus como Cristo, João Batista, quando preso, na sua aflição, ele disse, mandou perguntar a Jesus, é o Senhor mesmo que havia de vir? Ou eu devo esperar outra pessoa? Ali era o retrato da dúvida, irmãos. Uma dúvida, mas eu apontei esse homem como Cristo e agora eu estou aqui preso. Em outras palavras, João estava em conflito, porque ele não veio me libertar. Se ele é o Cristo, se ele é o Messias. E o nosso maior exemplo, irmãos, sempre é Jesus. Jesus sentiu tamanha tristeza, irmãos. Jesus sentiu tanta angústia que, se você for ler o Salmo 22, e eu queria que você lesse esse salmo em casa, no Salmo 22, no versículo 1, nós vemos que é um salmo messiânico. E aqui é um salmo que retrata o momento de angústia de Jesus na cruz. E aí o versículo 1 diz, Deus meu, por que me desamparastes? Porque se acham longe de mim a salvação e as palavras do meu bramido. No versículo 2 diz, Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. No versículo 6 do Salmo 22 diz assim, mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens, desprezado do povo. E o versículo 11 diz assim, não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Irmãos, nesses períodos de angústia profunda, o Senhor Jesus também passou por isso. E de fato no livro de Hebreus diz que todas as provações que nós passamos, o Senhor já passou. Mas na nossa vivência, na nossa década agora, nós precisamos pôr uma fachada que nós estamos bem. Tem irmãos que querem uma festa no funeral de um parente, porque meu parente era cristão, ele morreu, ele foi para o céu, então por que eu tenho que ficar triste? Eu tenho que me alegrar. E ali a pessoa vai negando a sua realidade. Quando a gente vê, irmãos, que Jesus chorou quando ele viu a situação de Lázaro morto. Quando ele chegou naquela situação que todos ali choravam, Jesus também chorou. E as lágrimas, irmãos, elas muitas vezes nos nossos dias é sinal de fragilidade, é sinal de fraqueza. Muitos de nós não queremos chorar na frente dos outros. E eu lembro que uma vez eu estava em uma apresentação da Escola das Meninas e, como sempre, né, eu me emocionei. E uma colega minha virou para mim e falou, nossa, mas você chora, viu? E eu falei assim, eu fiquei assim com aquela cara, né, sem graça, de paisagem, porque eu choro mesmo. E aí eu pensei comigo assim, nossa, mas se ela está incomodada com minhas lágrimas de emoção, imagine se ela me visse chorar de tristeza. Porque, irmãos, se tem uma coisa que eu não economizo, são as lágrimas. Eu choro, choro e choro mesmo. Se eu estiver feliz, eu choro de emoção. E se eu estiver triste, aí é que eu choro. Nós nascemos chorando. Então chorar não é tão ruim assim, não é verdade? E essa sociedade de aparência, irmãos, isso é muito perigoso. E uma vez uma pessoa, uma senhora falou comigo, eu tenho X anos de casada, era bastante anos, e ela disse para mim, eu e meu marido nunca brigamos. E aí eu falei assim, bom, só existem 4 opções para uma pessoa casada há tantos anos nunca ter brigado. Ou é um relacionamento muito superficial, de bom dia, boa tarde, boa noite, ou é mentira, ou um dos dois é anjo, né? Um dos dois é anjo. Ou
aflições. E aí, irmãos, não deu muito tempo, estourou uma super bomba na vida desse casal. Por quê? Porque as pessoas querem negar que nós passamos por lutas e aflições. E outra vez uma pessoa disse para mim, eu sou totalmente submissa ao meu marido. Totalmente submissa. Eu não questiono nada que o meu marido fala nem faz. E eu falei assim, meu pai, esse mistério é forte. Muito forte. Isso aí é mistério forte, irmã. Você ora por mim, porque eu ainda não cheguei nesse mistério. Isso é um mistério muito forte. Eu ainda estou naquele nível, irmã, assim, que a gente senta, conversa, se machucou, pede perdão, que a gente ora junto, que a gente alinha as ideias. Irmãos, isso é negação. É a pessoa dizer que não tem problemas, que não passa por aflições. E nós precisamos tomar cuidado com isso. E, irmãos, os homens de Deus, eles falaram das suas angústias com o Senhor e abriram o seu coração, e Deus se revelou para eles naqueles momentos. E aí, irmãos, o Senhor agia. E a terceira atitude, que é muito destrutiva nas nossas aflições, ela na verdade é uma continuação da segunda. É a atitude de não pedir ajuda. No livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 1, a Bíblia diz que o solitário, ele insurge-se em seus próprios erros. A atitude de não pedir ajuda, ela é uma atitude muito destrutiva para as nossas vidas. Existem pessoas que morrem e levam para o túmulo segredos que destruíram as suas vidas, segredos que poderiam ser compartilhados com as pessoas certas e haver um alívio para a alma. E tem pessoas que carregam, irmãos, segredos trancados a 7 chaves. E nós vemos na palavra do Senhor vários exemplos de pessoas que pediram ajuda. E a comunhão dos santos, irmãos, a comunhão da igreja, do corpo de Cristo, é justamente para isso. Para a gente se ajudar. A Bíblia diz, no livro de Isaías, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, seja forte. Nos momentos de aflição, irmãos, nós precisamos pedir ajuda e socorro aos nossos irmãos em Cristo. É claro que você precisa selecionar e escolher bem a quem você vai pedir ajuda. Nós já falamos isso aqui em algumas EBDs, sobre a quem você vai pedir ajuda. Mas Tiago disse, no livro de Tiago, ele disse que é para nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, orarmos uns pelos outros para nós sermos curados. Irmãos, nós precisamos parar com isso. Todos nós sofremos aflições e muitas pessoas têm orgulho em pedir ajuda. E eu queria essa noite te apresentar uma pessoa que é um super exemplo para nós. No livro de Mateus, capítulo 26, esses versículos eu vou fazer questão que nós leiamos todos eles. Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 30, a partir do versículo 36. Mateus 26, 36. Eu queria que você prestasse atenção nesses versículos. E se você tem dificuldade de procurar as pessoas certas para pedir ajuda, que você observasse o exemplo de Jesus. A Bíblia diz, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a quem, irmãos? Aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e a 2 dos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco mais, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E
voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Irmãos, esses versículos retratam a pessoa de Jesus como homem aqui na terra, pedindo ajuda. Você tem noção do que é isso? Jesus aqui na terra, como Filho de Deus, na sua hora de maior angústia, Jesus chamou aqueles discípulos e pediu ajuda. Jesus quis companhia na sua hora de angústia e de aflição. E Jesus cobrou a amizade de Pedro. Jesus chegou para Pedro e disse: mas Pedro, cadê você na hora que eu mais preciso? Nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo. E aqui nós vemos, irmãos, Jesus como exemplo de alguém que pediu socorro, pediu ajuda. Fique comigo, me ajude, eu estou aflito. Irmãos, Deus prepara pessoas no corpo de Cristo para nos ajudar nas nossas aflições. E às vezes nós não pedimos socorro no corpo de Cristo e vamos pedir conselhos aos ímpios. E eu já vi muitas pessoas caírem porque não queriam se abrir dentro da casa do Senhor e se abriram com pessoas ímpias, e o fim não foi legal. A Bíblia diz no Salmo 133 que na comunhão dos santos o óleo do Espírito desce. Então eu queria te incentivar, se você tem um dilema, se você tem uma dor, uma angústia, peça ajuda às pessoas certas. Dentro da casa do Senhor tem pessoas idôneas, preparadas pelo Senhor, que podem nos ajudar, que podem pelo menos orar conosco durante as nossas aflições. Agora eu queria deixar um recado para você. Se você foi escolhido por alguém para abrir o coração com você, se você foi os ouvidos que alguém escolheu para abrir as suas angústias, seus segredos, você tem uma grande responsabilidade diante do Senhor. E se você abrir o segredo daquela pessoa para outras pessoas, aí você vai se haver com Deus. Aí o Senhor vai cobrar de você, porque é uma coisa muito preciosa, irmãos, quando alguém confia em nós e chega e diz: eu quero conversar com você, me ajuda em oração, está acontecendo isso e isso comigo. Isso é uma responsabilidade muito grande, irmãos, e nós precisamos guardar os segredos dos outros, como ensina a palavra de Deus. E nós já estamos terminando e nós vamos orar, mas a última atitude negativa, destrutiva diante das aflições é a meditação negativa. É quando nós ficamos ali só pensando nas lutas, nas tribulações, e tomando nota do que está acontecendo, as tribulações que estão acontecendo no mundo afora e as notícias ruins. Isso tira a nossa esperança, irmãos. Isso tira o nosso ânimo. Isso tira o nosso vigor. Por isso que em Lamentações 3:21, Jeremias, depois de pensar em tanta coisa ruim, Jeremias chegou à conclusão, versículos anteriores, antes do versículo 21, ele chegou à conclusão que o bem já não existia mais. E aí depois ele volta e ele diz: por isso eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então, se você estiver vivendo um tempo de aflição, de angústia profunda, pense nessas atitudes destrutivas e não adote nenhuma delas. A palavra do Senhor diz que o Senhor tem planos de paz e de bênção para nós, irmãos. Glória a Deus. Mas Jesus disse que nós passaríamos por aflições. E nós de fato passamos angústias profundas. O salmista chegou a dizer: angústias do inferno me rodearam. Eu estive em aperto e em tristeza profunda. Então, se você está vivendo um momento desse na sua vida, eu queria te convidar nessa noite a você fechar os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Eu queria que você se colocasse diante de Deus e que você derramasse o seu coração perante o Senhor. Você não é o primeiro, você não é o único a passar tristezas. A palavra do Senhor nos deixou claro que
E nós não vamos, irmãos, ser os únicos. Não pense que você é o único escolhido. Por quê? As 3 perguntas que assaltaram o coração do salmista podem estar sobre você nessa noite. E eu queria que você fechasse os seus olhos e que você falasse com o Senhor. E que você abrisse o seu coração diante do Senhor. Porque Ele já te conhece. Mas Ele quer ouvir dos seus lábios, como Ele ouviu dos lábios de Elias e de outros servos do Senhor. Como está a sua alma? Como está o seu coração? Quais são as suas dores? Qual é aquilo que está apertando o seu coração nessa noite? É a solidão? É a angústia? Coloca diante do Senhor nessa noite. Nós vamos orar. Eu queria que você não se dispersasse. Nós já estamos terminando, mas esse é um momento precioso que Deus escolheu para nós e que Deus pode trazer socorro e libertação para o seu coração. Se você não está angustiado essa noite, mas você se lembra de alguém, algum amigo, algum parente que você sabe que está vivendo coisas terríveis, interceda por ele. Coloque diante do Senhor a sua oração por aquela pessoa que você sabe que está sofrendo. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Eu sei que muitas pessoas aqui nessa noite, Senhor, entraram aqui com angústias profundas na alma, angústias que tentam disfarçar, Senhor, através de sorrisos, através de eu estou bem, através de um trabalho incessante, mas que no fundo a sua alma grita e chora, como esse salmista. Senhor, Tu conheces cada pessoa que entrou aqui nessa noite. Tu sabes que muitas delas perguntaram essa semana quando, Senhor, vai acabar. Perguntaram, Senhor, onde o Senhor está diante da minha aflição. Muitos perguntaram, Senhor, por que eu, Senhor? Por que eu? Mas eu sei que o Senhor é Deus que conhece as nossas dores. O Senhor é Deus que conhece as nossas crises. O Senhor é Deus que oferece auxílio, ajuda, amparo. E eu queria pedir, Senhor, que pelo poder do Teu Espírito, Senhor, que sonda, que conhece corações aqui nessa noite. Corações que nunca conseguiram se abrir com ninguém. Corações que já desistiram, que acham que não vale a pena falar, que não vale a pena orar, que não vale a pena pedir ajuda. Deus, que o Teu Espírito sonda e conhece pessoas que estão em casa nessa hora assistindo, Senhor, esse culto. Pessoas que estão dizendo, eu sou essa pessoa. Pessoas que pensaram em tirar suas vidas durante essa semana. Deus, nós te pedimos, o Senhor que é socorro, o Senhor que é amparo, o Senhor, Deus, que não teve vergonha. Quando o Senhor estava aqui na terra como homem, o Senhor não teve vergonha de pedir ajuda. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pedir que pessoas aprendam a abrir os seus corações, as suas almas com o Senhor. Que o Senhor prepare ombros macios para aqueles que estão sofrendo, Senhor, possam derramar as suas lágrimas. Que o Senhor nos desperte, meu Pai, a respeito dos nossos irmãos, que às vezes nós percebemos que não estão bem, mas que nós não os procuramos, que nós fazemos vistas grossas. Nós queremos colocar a Deus cada pessoa, cada crise diante do Senhor. E pedir que o Senhor socorra, que o Senhor seja amparo, que o Senhor fortaleça, que o Senhor arranque pelo poder do Teu Espírito a dor que corta, que consome corações. Em nome de Jesus, nós colocamos diante do altar do Senhor e pedimos o socorro do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos encerrar o culto nessa noite. Nós passamos só 5 minutos, viu, pastor? Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor para a sua semana e que você tenha coragem de derramar o seu coração perante o Senhor. Deus, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor despeça a tua igreja em paz nessa noite.
Queremos pedir uma semana de vitória, Senhor, para cada pessoa que entrou nessa igreja, para aqueles que estão em casa. Que o Senhor traga alívio nas tribulações. Que o Senhor nos dê uma semana que nós possamos cantar louvores ao Senhor, mesmo em meio às nossas aflições. Que nós possamos meditar nas promessas do Senhor. E que o Senhor despeça o teu povo em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Deus nos abençoe.